Deus recompense os irmãos do Ministério do Louvor pelos ensaios, pelo trabalho e pela dedicação. Obrigado. Podem descer. Nós cremos que nessa manhã o Senhor preparou para nós uma palavra, entregou ao nosso coração de pregador. Eu que prego agora, o pastor Luciano prega à noite. A mensagem para falar sobre a possibilidade de todas as coisas que são colocadas diante de Deus e depositadas aos seus pés, e em confiança nos colocamos descansando, acreditando que Deus está no controle de tudo. E na verdade Deus está no controle de tudo. E porque Deus está no controle de todas as coisas, e a única forma que existe de Deus não interagir nas situações é quando nós voluntariamente decidimos pegar para nós esse controle. Deus nos dá essa liberdade, senão nós seríamos manipulados por Ele. Se não tivéssemos a liberdade de escolher o que queremos, nós seríamos como os marionetes que Deus move através de cordões. Mas porque o relacionamento que Deus quer ter conosco é um relacionamento de amor, e o amor não pode ser forçado, não pode ser imperativo, não pode ser debaixo de ordem. Já imaginaram o marido falando para a mulher, você tem que me amar. E ó, se você não me amar, você vai ver só. Meta a mão na tua cara. Não tem como. O amor não pode ser imperativo, não pode ser ordenado. O amor tem que ser uma disposição da vontade, é algo volitivo. A única maneira que nós podemos nos relacionar com Deus é pelo amor. Só assim que Deus aceita relacionamento com Ele. Então Ele se impõe a necessidade de nos dar liberdade de escolher o que nós queremos. E se nós escolhermos caminhos errados, então nós ficamos nas nossas mãos e saímos das mãos de Deus. É a única maneira que Deus não se torna soberano na vida de uma pessoa, quando essa pessoa resolve tomar o controle das situações. E quando nós tomamos o controle das situações, surgem muitas situações na nossa vida que batem na impossibilidade. Olhamos e dizemos, não tem como resolver esse problema, não tem como curar essa doença, não tem como alcançar esse objetivo, é impossível mudar essa situação. Isso é reflexo de pessoas que estão com o controle das coisas nas suas mãos. Quando as coisas estão no controle de Deus, acabaram-se os impossíveis. Não existem mais coisas que não podem acontecer. Não existem doenças que não podem ser curadas. Não existem pecadores que não podem ser perdoados. Não existem problemas que não tenham solução. Porque para Deus tudo é possível. Eu escolhi 2 textos para falar sobre esse assunto. O primeiro deles é em Mateus, capítulo 19. Se você puder olhar na sua Bíblia, você faça isso. Mateus 19. Temos uma das muitas histórias registradas para edificarem a nossa fé. Em Mateus 19, nós encontramos uma história a partir do versículo 16, que conta de um moço rico, que diz que quer seguir a Jesus, quer ser discípulo de Jesus, mas ele não consegue abandonar a avareza. Ele não consegue deixar de lado a confiança e o amor ao dinheiro. E Jesus, então, faz uma reprimenda a ele, e depois fala que é muito difícil os ricos serem salvos. Os discípulos dizem assim para ele, mas então quem que poderá ser salvo? E no versículo número 26, Jesus responde, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Levanta a sua mão e diga, tudo é possível. Mais uma vez, tudo é possível para Deus. Essa é a resposta que Jesus dá para aqueles discípulos quando eles dizem, é muito difícil porque as pessoas se apegam a bens, se apegam a dinheiro, as pessoas têm necessidades, como é que vai tirar isso do coração de uma pessoa? Não vai dar, então ninguém vai poder ser salvo, porque de alguma forma todo mundo é apegado a dinheiro. E é verdade, ou não é? Uns mais, outros menos. Uns são tremendamente apaixonados e escravos do dinheiro. Uns têm a vida controlada pelo dinheiro. Têm os sentimentos para o dinheiro. Outros não. Outros precisam, querem, gostam, mas não deixam o dinheiro interferir no seu sentimento, no seu casamento, na sua vida profissional. Trabalham com valores e não pelo dinheiro. Então, cada um administra de uma forma, mas todo mundo gosta ou não gosta. Se você não gostar, me dê todo o seu, que eu gosto.
Agora tem que saber como administrar o dinheiro, como que você trata com ele. Os discípulos falam, todo mundo de alguma forma tem um apego ao dinheiro, então ninguém vai poder ser salvo. E Jesus responde, olha, vamos abrir um pouco o leque, e não vamos pensar só no dinheiro. Jesus está dizendo, estou parafraseando, pense um pouco mais aberto. Não só o dinheiro, não só essa questão que eu levantei aqui, mas tudo que é impossível para os homens, para Deus é possível. Na verdade, Jesus está falando aos discípulos, vocês têm razão, é mesmo, ninguém pode ser salvo, porque todo mundo de alguma forma está pegado ao dinheiro, gosta de dinheiro, é verdade, mas Deus tem como tratar do impossível. Bate muito forte no meu coração uma certeza, Deus me trouxe aqui para pregar para você, para dizer que aquilo que parece impossível na sua vida, se a sua vida estiver totalmente no controle de Deus, descansa o teu coração, porque para Deus não existe impossível. Essa doença para Deus não é impossível ser curada, esse problema não é impossível ser resolvido, essa situação na casa não é possível ser tratada, não é impossível ser tratada. Deus tem condições de fazer todas as coisas. Essa é a resposta de Jesus e esse é o tema da nossa pregação, da nossa confiança nessa manhã. O outro texto que eu quero trazer para vocês está em Ezequiel capítulo 37. Uma outra história muito bonita, conhecida da maioria dos cristãos. Fala de um cemitério, um vale de ossos secos, que é transformado num grande exército. Aqui nós estamos no capítulo 37 de Ezequiel. Novamente temos uma situação de impossibilidade. Se você reparar comigo no capítulo 36, o profeta Ezequiel está falando num tempo em que a nação está humilhada. Israel, o povo de Deus, está humilhado por culpa deles, pelos seus pecados, porque abandonaram Deus, porque desprezaram Deus, porque usaram da liberdade que tinham para tomar o controle da vida deles e fazer do jeito deles. E agora eles estavam vivendo de uma forma política, social e econômica vergonhosa. Olha no capítulo 36, por exemplo, no versículo 3, o Senhor fala para eles, eles devastaram e perseguiram, fala sobre o que aconteceu com Israel. Eles devastaram e perseguiram vocês por todos os lados, de maneira que vocês se tornaram propriedade das outras nações, e objeto de conversa maliciosa e de calúnia de todos. Então Israel era agora zombaria dos outros povos. Os outros povos zombavam de Israel. Israel estava sem nenhuma moral naquela época. Era uma nação completamente destituída de qualquer valor, de qualquer importância no mundo daquela época. Estava envergonhada. Isso acontece todos os dias no mundo com algumas nações e acontece também com pessoas individualmente, que se sentem completamente devastadas, envergonhadas, humilhadas, sem vibração, se sentem impotentes, se sentem fracas. Era assim que estava a nação de Israel, o povo de Deus daquela época. No versículo ainda número 4, na metade dele para frente, fala que eles estavam com as ruínas arrasadas, as cidades abandonadas, que foram saqueadas, ridicularizadas pelas demais nações ao redor. No versículo 6, no final dele diz, vocês sofreram a zombaria das nações. No versículo 22 diz, não é por sua causa, a nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome. Aqui há um divisor de águas, porque o Senhor está constatando toda aquela fragilidade da nação de Israel, e Ele está dizendo, olha, vocês estão colhendo na verdade o que vocês merecem, e vocês não têm como se recuperarem como nação, mas eu tenho uma promessa sobre vocês, o meu nome está empenhado nessa promessa, e por causa do meu nome, eu vou mudar essa situação, eu vou pegar essa nação, que está no poço, que não tem possibilidade de recuperação, e eu vou fazer com que essa nação volte a florescer, volte a brilhar no contexto mundial. Mas não é porque vocês merecem, é por causa do meu nome. Aqui tem uma grande notícia para mim e espero que tenha uma grande notícia para você. Por quê? Porque aquelas pessoas que conhecem a sua fragilidade, sabem que tem promessa sobre a vida delas, não estão apoiadas na sua capacidade, mas acreditam que a misericórdia do Senhor é que há de se manifestar para ajudá-las nas suas fraquezas. Porque sabe, aqueles que não agem por esse caminho nunca serão ajudados. Aqueles que pensam assim, eu posso, eu sou bacana, eu consigo, eu vou dar um jeito, eu resolvo, vai, resolve alguma coisa.
mas quando chega no impossível, não resolve mais. Faz alguma coisa, mas todo mundo se depara com o impossível, é verdade ou não é? Todo mundo chega um momento na vida que para diante do impossível. O melhor, o mais bacana, o mais rico, o mais educado, o mais inteligente, o mais culto, o mais preparado, o mais experiente, o mais espiritual. Todo mundo chega a alguns momentos na vida que para diante do muro e fala, esse muro chama-se impossível. Não dá para atravessar, eu não tenho o que fazer. É nessa hora que o Senhor fala, mas eu tenho uma promessa na sua vida. E por causa do meu nome, a despeito de você, eu vou destruir esse muro para você continuar caminhando e ultrapassar a barreira do impossível. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que está acontecendo aqui. Aí no capítulo 37, Deus usa o profeta para uma linguagem simbólica, para dar uma pintura naquele quadro do capítulo 36, do que acontece na realidade. E ele dá uma visão ao profeta e mostra para eles, olha, é como um cemitério. Só tem osso, não tem vida. É assim que está Israel. E o Senhor começa a falar com Ezequiel. E quantos creem que o Senhor começa a falar com você também através dessa palavra? Ele começa a falar com Ezequiel e dizer, mas tem um caminho a seguir, que faz com que o vale de ossos secos se transforme num exército poderoso, que pega o inanimado e gera vida, pega o cemitério e transforma ele num lugar de produção. Tem um caminho a seguir. E quando nós olhamos os detalhes dessa história aqui, feita através de símbolos, através dessa parábola, que é o cemitério de ossos, que é transformado num grande exército, nós aprendemos na prática o que acontece com a nossa vida se nós crermos, se nós confiarmos, se nós depositarmos o controle da nossa vida nas mãos de Deus. Na verdade, acontece duas coisas, dão a base da construção, da realização sobre o impossível. Ou seja, aquilo que o muro diz, não dá mais para você caminhar, é impossível para você, há uma possibilidade de derrubar o muro, e aí é a parte de Deus, mas nós temos que agir. Diga, eu tenho que agir. Diga, eu tenho comportamentos. São através através da maneira como nos comportamos que o impossível para nós, Deus vem e transforma aquilo em algo possível pelo seu poder. Nós aprendemos nisso, mas duas coisas são bases, são alicerces dessa construção. A primeira delas, capítulo 37, versículo 4, é pregar a palavra. Olha no versículo 4, diz assim, então o Senhor me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Primeiro material que serve de alicerce para a construção do impossível é ter a palavra de Deus na boca e profetizar a palavra. Nós pensamos às vezes que somente profetizamos as palavras no tocante às coisas espirituais. Eu declaro que vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Está certo, eu profetizo a palavra. Mas nós podemos profetizar e devemos profetizar coisas boas em todas as situações. A nossa boca precisa se abrir para falar coisas boas em todas as situações. É isso que está sendo dito aqui. Fala do poder de vida, do poder de mudança de quadro, do poder de mudança de situação, do poder de ressurreição. É essa ordem que o Senhor dá a Ezequiel. Você está vendo os ossos? Todos secos, não tem vida, não tem vitória, é derrota, mas profetiza sobre a situação, prega para a situação. Nós achamos que devemos pregar para as pessoas somente, mas podemos pregar para as situações. Cheguei no tempo que a Maria Paulina está ali. Ó. Maria Paulina, olha lá a bênção, já vou testemunhar. Maria Paulina, cheguei no tempo e ela falou, pastor, ontem pela primeira vez, 84 anos, eu fui no estádio de futebol. Ela não sabia nada da pregação. Aí eu fui no estádio de futebol. E eu estava lá assistindo meu time, 20 minutos do segundo tempo, estava perdendo de 2-0. Eu virei para o meu filho e falei, vai virar e vai ganhar de 3-2. É isso aí, continua profetizando, irmã Maria.
Nós estamos dependendo muito de profecia. Quem não gosta de futebol, não entende de futebol, deu isso mesmo. Na última hora, mas deu. Eu citei isso para vocês perceberem que é profetizar sobre tudo. Aquele jardim, miserável jardim, que você cultiva com tanto prazer, tem tanta despesa, não nasce flor bonita lá. Começa a olhar para o jardim e profetizar no jardim. Começa a declarar, vai nascer flor cheirosa aqui. Isso é a confiança para mudar a situação, é a base. Não quer dizer que porque você lançou a base já está construído o edifício. Mas não existe edifício sem base. Tem muitas pessoas que lançam a base e falam, mas não construiu, eu já falei que vai acontecer, não aconteceu nada, já faz 2 anos, não aconteceu nada, vou parar de falar. E começa a soltar negativismo, palavra de incredulidade, esse jardim não presta mesmo, não tem jeito, não vai dar, não adianta. E já desfaz o alicerce, coloca o alicerce. O alicerce é em todo tempo a tua boca profetizar a palavra de Deus em tudo que acontece. Tem gente que tem medo de viajar de avião. Quando subir no avião, já começa a subir profetizando. Não vai cair, eu estou aqui, sou servo de Deus. Não cai. Estou aqui. Está todo mundo garantido. Tem um pastor amigo que ele estava num avião e ele me contou que começou uma turbulência daquela terrível. Do lado dele todo mundo começou, ai meu Deus, eu vou morrer. Ele falou, pare. Assim, do lado. Podem ficar tranquilos, eu sou servo de Deus. O avião não vai cair. Não sei se entendem que é Deus ou louco, mas acreditaram. Ficaram olhando para ele e não caiu. Profetiza a palavra. Levanta a tua mão e fala, eu vou profetizar a palavra. Eu vou falar a palavra. Agora é o primeiro ingrediente do alicerce. Não é o prédio, não é o muro caído, não é a construção. Esse ingrediente tem que estar sempre funcionando, independente das circunstâncias, independente do que acontece. Você olha para o jardim e fala para o jardim, vai nascer flor bonita e no outro dia tem um espinheiro lá. Continua profetizando, continua com a palavra. A palavra não depende das circunstâncias, as circunstâncias é que tem que se curvar diante da palavra. Então não olhe para as circunstâncias e não profetize as circunstâncias. Profetize a palavra, não as circunstâncias. É o primeiro alicerce. O segundo alicerce é chamar o Espírito de Deus. Versículo 9 do capítulo 37. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, agora traga o Espírito, diga-lhe, venha Espírito, sopre nesses mortos para que vivam. Jesus, quando foi subir ao Pai, ele disse, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo para que habite em vocês. Cada cristão que está aqui tem a sua vida tomada pelo Espírito Santo. Ele precisa entrar em ação nas impossibilidades. E ele entra em ação quando você o chama. Quando você o invoca, quando você o declara. Quando diante da situação você prega a palavra. E a palavra nunca é de destruição e negativa. Mesmo que seja uma sentença de julgamento, a palavra está sempre buscando uma correção, está sempre buscando uma restauração. Mesmo quando a palavra vem dura sobre alguém ou sobre uma situação, é para curar aquela situação, como um remédio amargo que faz bem no produto final. Mesmo enquanto você fala a palavra, também chame o Espírito, porque a palavra sem o Espírito não tem vida. A palavra sem o Espírito é só ideologia. Tem muita gente cheia de conhecimento da palavra, estudou tanto, viu a Bíblia, sabe de cor e salteado, versículos para cá e para lá, mas se não tem o Espírito, nada disso tem vida. É necessário ter a palavra e ter o Espírito. Não foi assim que o mundo foi criado? A palavra foi dita e o Espírito pairava sobre a face do abismo, diz a Bíblia. Então as coisas começaram a surgir. Palavra e Espírito. Diga comigo, palavra e Espírito. Não, você não disse. É assim, ó, palavra e Espírito. Alguns já disseram, de novo, vamos lá. Palavra e Espírito. Tem que ser palavra e Espírito. Então aí está o alicerce da construção daquilo que é impossível, mas vai ser possível. Não é você que constrói, é Deus. Lembre-se que eu estou falando de chegar no muro. Até o muro você faz, mas quando chega o muro das impossibilidades é só Deus. Mas você coopera com Deus.
A palavra do Senhor diz na carta aos Coríntios, Paulo diz, nós somos cooperadores de Deus, ministros de Cristo e cooperadores de Deus. Nós cooperamos com Deus, é Deus que faz, mas nós cooperamos. Então nós cooperamos colocando um alicerce. Qual alicerce? Qual alicerce? Espírito. É falar, é profetizar. Faz de conta que nós estamos na mini braque lá. É assim, ó. De novo, vamos lá? Mini braque, vamos lá. Quem não for que nem criança não entra no reino dos céus. Palavra e Espírito. É assim o alicerce da construção das impossibilidades. Mas não para por aí. Continuamos cooperando com Deus agora com as nossas atitudes e palavras, com o nosso comportamento no dia a dia, com as nossas ações. Continuamos cooperando com Deus, para que Deus construa o impossível. Vamos ver quais são essas ações que temos e palavras para continuar cooperando com Deus. Eu tenho algumas coisas marcadas. Vamos ver o que Deus permite que eu fale com vocês. Primeira delas, no versículo 3. Quando eu tinha 30 anos a menos, eu não ficava ofegante quando pregava. Não sei porquê, deve ser o frio. Versículo 3 do capítulo 37 diz que você não precisa ser grande. Você não precisa ser importante, você não precisa ser forte. Pelo contrário, você precisa ter fraqueza e reconhecer as suas fraquezas. Quando o Senhor colocou Ezequiel diante daquele cemitério, daqueles ossos, perguntou para ele, o que você está vendo? Estou vendo ossos. E ele pergunta para Ezequiel, como é que estão esses ossos? Tão secos. Aí o Espírito disse para ele, olha de novo como é que está. Está muito seco, está ressequido, não tem vida nenhuma. Aí o Senhor pergunta para ele assim, esses ossos podem voltar a ter vida? A resposta do profeta é, tu sabes. Não é desses irmãos canelinha de fogo que acham que sabe tudo e fala, não, é lógico que pode. Nada, reconheceu a sua fraqueza. Tem um monte de gente, esse aqui pode ver, e não acontece nada. Que não reconhece a sua fraqueza. Dizer que eu sei não, tu é que sabe. Eu tenho até dificuldade de acreditar. Vocês viram discípulos certa vez que o Senhor repreendeu eles porque eles tiveram uma demonstração de incredulidade e no final daquela conversa os discípulos falaram para eles o quê? Para Jesus o quê? Senhor, acrescenta a nossa fé. Nos dá fé. Isso é humildade, sabe, gente? Não é gente cheia de si, nem aqueles que são espirituais cheios de si espiritual. Tem muita gente espiritual cheia de si. São todos... Eu sei que tem momentos de ousadia que o Espírito nos dá, mas isso não pode ser uma prática da vida, todo o tempo a gente forçando a ousadia. Não, tem que reconhecer a nossa fragilidade, profetiza a palavra reconhecendo a sua fragilidade. Chama o Espírito reconhecendo a sua fragilidade. Há momentos que a gente tem que até dizer assim, eu tenho até dificuldade de acreditar. Eu tenho dificuldade de acreditar. Mas ora, eu não cheguei no muro, já não sou eu mais que faço, agora é o Senhor que vai fazer. Então eu tenho dificuldade mesmo, mas o Senhor pode fazer. Ele pode realizar. Então o primeiro passo é você não se achar grande, você não tem todas as respostas. As pessoas ficam confusas, paralisam, destroem o alicerce, desistem da construção do impossível porque querem ter respostas. E não tem as respostas. E ora e não tem resposta. E vai à igreja e não tem resposta. Mas é assim mesmo, a nossa fragilidade nos impede de entender todas as coisas. Nós não temos que saber, nós temos que acreditar, nós precisamos confiar em Deus e não ter as respostas das situações. Porque se nós tivermos todas as respostas, nós vamos tomar o controle em nossas mãos. E eu disse para vocês na introdução dessa palavra, que o controle precisa estar nas mãos de Deus. Se estiver nas nossas mãos, nós só vamos até o muro. Depois não dá para ir mais. E para que o controle esteja nas mãos de Deus, nós precisamos não ter respostas. Se eu souber tudo, como que eu faço, como que eu ajo, como que eu resolvo, ora, francamente, para que eu preciso deixar o controle na mão de Deus? Agora, como eu não tenho respostas, eu me torno dependente de Deus. Quantos estão comigo e estão entendendo essa palavra? Porque eu não tenho respostas, eu me torno dependente de Deus. Quando Ezequiel fala, olha, eu não sei, tu sabes, ele está se jogando nos braços do Senhor. Ele está dizendo que saiu do meu controle. Eu não tenho capacidade de responder, de resolver, porque eu não tenho resposta sobre isso. O Senhor tem. O Senhor sabe. Deus tem resposta para você. Para tudo. Aleluia. Deus tem resposta. Vamos aplaudir a Deus. Deus tem resposta. Ele tem a resposta. Você não tem. Ainda bem que você não tem. É bom que eu e você não tenhamos as respostas. Deus tem as respostas.
Quando você vai para o capítulo 2 aqui de Ezequiel, lá no começo, no primeiro encontro do Senhor com Ezequiel, nós vemos algo mais dessa construção para o impossível. É não ser uma pessoa caída. Capítulo 2, versículo 1. Quando o Senhor se encontra com Ezequiel pela primeira vez, a expressão que Deus tem para ele é a seguinte: fica em pé. Fica em pé. Segundo comportamento é não ser uma pessoa caída. Tem pessoas caídas. Não seja uma pessoa caída. A pessoa caída mostra a queda dela nos olhos, no semblante, no comportamento, nas palavras. Você não tem que ficar sendo aquela pessoa que está o tempo inteiro dizendo, não, eu posso. Você tem fraquezas. Mas escuta, as tuas fraquezas farão de você uma pessoa caída. Mas o teu relacionamento com Deus farão de você uma pessoa levantada pelo Senhor. E o que vai prevalecer? A tua fraqueza ou o teu relacionamento com Deus? Quem tem um relacionamento com Deus não vai ser a pessoa caída. Os problemas estão lá, as dificuldades estão lá, não tenho respostas, eu não sei o que fazer, mas eu preciso me posicionar, eu preciso ficar em pé. Nós temos várias expressões na Bíblia que mostram servos de Deus em pé. O salmista Davi dizendo, em nome do Senhor faremos proezas. Ele é que calca aos pés dos nossos adversários. Saltarei muralhas, já cantamos aqui. Pisarei na escorpião, saltarei muralhas, vencerei a serpente. Ficar em pé. Não deixa que os problemas tornem você aquele coitado, aquele miserável, aquela pessoa semblante caído, aquela pessoa que quer a dó, a comiseração, a piedade dos outros. Não seja aquela pessoa que se agrada e se conforta de alguém olhar para você e falar, tadinho, miserável. Porque tem gente que se alimenta disso. Tem gente que gosta da compaixão alheia. E faz cara de misericórdia. Como pastor, já tive tantas experiências de chegar num grupo de pessoas que está todo mundo conversando, rindo, o pastor chega. Aí ora por mim, pastor. A minha vida. Tão fraco. O miserável do irmão estava rindo. Estava alegre, eu vi. Por que eu cheguei? Fica caído. Porque o ser humano tem muito disso, gosta de que os outros falam, tadinho. Você não precisa dessa misericórdia e compaixão de ninguém. Você tem um Deus que te fortalece e te diz, fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. É a segunda situação, para construir. Depois do alicerce colocado, precisa construir essa impossibilidade e transformá-la em possibilidade. Deus faz isso. Nós precisamos cooperar. Terceira situação, preciso ouvir. Por isso que eu falei que a gente não combina, mas o Senhor dirige. Eu já decidi o quê? Ouvir a tua voz. Precisa ouvir. No versículo 1 ainda do capítulo 2, o Senhor diz para ele, fique em pé porque eu vou falar com você. Eu vou precisar ouvir. O grande problema das pessoas é não terem tempo para ouvir Deus. Deus está falando toda hora. Em todo momento. Tem gente orando, e agora a resposta para você que orou essa semana, dizendo, Deus, fala comigo, o Senhor não fala comigo, eu preciso de uma... Deus está falando com você todo o tempo. É que tem barulhos maiores na tua vida. Tem barulhos maiores. E Deus não vai ficar gritando para você. Eu grito. Deus não precisa gritar. Tem outros barulhos, barulhos das paixões, dos desejos, das preocupações, das ansiedades, dos medos, das vontades, das ambições, dos pecados, não sei qual. Mas tem muitos barulhos. E aí o volume de Deus desaparece, mas Deus está falando. E a capacidade do crente para ver o muro cair, porque Deus vai derrubar o muro, transformando o impossível em possível, é quando ele aprende a ouvir Deus. Por isso a minha vida inteira aqui com vocês eu tenho falado, tenha um tempo com Deus. Tem aquele tempo de tranquilizar o coração, de desligar o telefone. Tem aquele tempo de parar de correria. Tem aquele tempo sossegado. Tem aquele tempo. Eu não estou falando que você tem que ficar lá ajoelhado, orando 1h30, 2 horas. Não, eu estou falando ficar trancado, ficar tranquilo, ficar quieto, vai para o campo. A gente está aqui, ó, tem horto florestal, tem Serra da Cantareira, tem mato perto da tua casa. Se esconde em algum lugar do mundo e se apresenta diante de Deus.
Fica em vez em quando num tempo com Deus. O teu coração vai ficando sensível, vai ficando leve, vai ficando aberto. Você ficou quieto com Deus, saiu da correria, da agitação. Aí quando Deus falar com você, você ouve Deus falar. Por que Deus levou Ezequiel no cemitério? Na Praça da Sé não dava para falar com ele. Tem muita gente falando na Praça da Sé, é vendedor daquele chazinho que faz milagre. É o homem da cobra, é um monte de coisa na Praça da Sé. Não dá, é gritaria para tudo quanto é lado. Deus pega Ezequiel e leva ele para um cemitério. Lá ninguém fala. Lá está tudo quieto. Deus, lá em Birmingham, onde eu estava e fiquei um tempo, eu ia orar no cemitério. Eu ia no cemitério orar. Eu entrava no cemitério, lugar tranquilo. Não tem lugar mais gostoso para ficar tranquilo. Não tem vizinho incomodando, ninguém liga som alto. Cemitério é sossegado. Os vizinhos estão tudo quietos. Eu falarei contigo. Só pessoas que ouvem a voz de Deus é que quando chegam no muro, estão abrindo um caminho para Deus agir. Estão cooperando com Deus. O problema não é Deus não falar, o problema é a gente não ouvir. Porque Deus está falando. Outra situação aqui, é necessário ter o Espírito. No versículo 2, o profeta dá o testemunho. O Espírito entrou em mim. O Espírito entrou em mim. Necessário ser cheio do Espírito. Sabe, irmãos, é como um copo. O copo, ele está cheio de areia. O copo está cheio. Se você tirar a areia, o copo fica vazio? Hã? Não? Ele fica cheio de ar. O que eu quero dizer é que sempre você vai estar cheio. Agora tem que ver do que você está cheio. Se você estiver cheio do Espírito, você não pode ser cheio de areia, nem cheio de ar. Se você estiver vazio do Espírito, você vai poder ser cheio de areia, cheio de ar. Você sempre vai estar cheio. Agora você está cheio do quê? Tem pessoas que estão cheias de si mesmas. Estão cheias da sua arrogância, da sua prepotência, cheias do seu valor, cheias dos seus... Outros estão cheios dos seus pecados. Estão cheios das suas paixões carnais. Daquilo que está destruindo a eles, suas famílias, a sociedade, seus filhos. Eles estão cheios disso. Pessoas estão cheias. E com essas pessoas, Deus não pode fazer o impossível na vida deles, porque eles não cooperam com Deus. É necessário se encher do Espírito. Para se encher do Espírito, precisa se esvaziar de si mesmo e de outras coisas. E quando Ezequiel está lá, o Espírito entra nele. Por que entrou nele? Porque ele sabia das suas fraquezas. Ele ficou em pé. Ele ouviu a voz do Senhor. O caminho ficou aberto para o Espírito encher a vida dele. E agora o Espírito encheu a vida dele. Outra situação importante, voltando para o capítulo 37. Versículo 1, o profeta diz: por seu Espírito, Deus, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Quem que gosta de ir no cemitério, irmãos? Seja sincero, quem gosta de ir no cemitério? Uma, duas... Quem gosta de um parque florido? Se você tiver que escolher para ir passear assim, passar férias, o que você escolhe? Orlando, na Flórida, no parque de diversões, lá? Ou você quer o sertão do Ceará? Não, sertão, onde não nasce nada. Quando a gente vai aonde a gente quer, nós vamos pelo nosso gosto, nós vamos pelo nosso prazer. Agora, quem é dirigido pelo Espírito, não é assim. Encontramos em lugares que nós não iríamos coisas mais produtivas do que nos lugares onde nós escolheríamos ir. O Espírito me levou a um vale de ossos secos. Quem em sã consciência podia imaginar um profeta acordar de manhã e falar assim: que vontade que eu estou de ir no cemitério.
de ir num vale de ossos secos. Não, a gente não acorda com essa vontade. A gente acorda com vontade de outras coisas. Coisas que para os nossos olhos, para o nosso paladar, para a nossa mente são agradáveis. Agora, quando somos dirigidos pelo Espírito, nós somos conduzidos para onde Ele quer. Ele está no controle. E aí está sendo construído o sobrenatural na nossa vida. Nós cantamos, né? Vou além no sobrenatural. É aí que estamos indo além no sobrenatural. Dirigidos pelo Espírito. Só mais duas coisas. No mesmo versículo 1 do capítulo 37. É necessário estar no lugar da necessidade. Onde que havia mais necessidade, no parque ou no vale de ossos secos? Onde todo mundo está rindo, feliz, brincando, achando que está tudo bem ou disfarçando? Ou naquele lugar onde todo mundo está chorando? Onde há mais necessidade? É necessário ir onde há mais necessidade. Eu assisti um filme pela internet esses dias, Tráfico Humano. Que eu chorei da metade, do começo do começo até o fim do filme, com alguns intervalos. Que dói. Dói assistir, dói ver, choca, machuca, mexe por dentro, abala as estruturas. A maioria de nós não gosta de assistir isso. E o que é pior, a maioria de nós não se dá a assistir isso. Sabe por quê? Porque nós pensamos no nosso bem-estar. Ah, isso vai me entristecer, eu não quero. Isso não faz bem para mim, eu não quero. Isso dói, eu não quero. Neemias, quando soube que lá em Jerusalém o povo estava em humilhação e vergonha, ele foi para lá e ficou 3 dias olhando a vergonha, a miséria. Por que ele ficou andando 3 dias em Jerusalém? Vendo as colheitas queimadas, a plantação queimada, as pessoas humilhadas. O seu povo estava sofrendo, ele ficou 3 dias curtindo dor no coração. Ele ficou 3 dias se entregando ao sofrimento. Jesus, antes de ir para o Calvário, ele foi no Getsemane orar. E ele chorou, derramou gotas de sangue. Sofreu, seu coração estourou dentro dele. Por que se deu a isso? Somente as pessoas que contemplam as misérias, que olham as misérias, que se deixam padecer pelas misérias, é que podem continuar cooperando com Deus para que o impossível se torne possível. Mas a maioria de nós não gostamos disso e não queremos isso. Não aceitamos isso. Nós somos como o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele vê tanta coisa ruim e ele fala para o Senhor: Senhor, por que o Senhor me permite ver a miséria, a humilhação, a vergonha, essas calamidades? Por que o Senhor me permite ver? Em outras palavras, ele está dizendo: eu não quero ver essas coisas me fazem mal, eu não gostaria de saber dessa má notícia. Quem que gosta de má notícia? Alguém gosta? Que tipo de pessoa você é quando alguém vem falar de um problema e fala: não quero saber, não. Por quê? Porque nós queremos nos poupar, nós queremos nos guardar. Então nós não queremos. Se alguém vem contar uma coisa boa, aí nós damos pano para a manga. Ah, conta mais. Mas se vem falar do sofrimento, da dor, da dificuldade, não, eu não quero. Agora o Espírito que encheu Ezequiel o levou no lugar das necessidades. E por 2 vezes falou para ele: olha bem para esses ossos secos. Olha bem. Não distrai não fica distraído não vai, não muda a tua atenção. Fica olhando e curte a dificuldade. Olha para a dificuldade. Não é fugindo dos problemas que a gente resolve os problemas. Não é fugindo da dor dos problemas que a gente os soluciona. Precisa olhar para eles. Não é fingindo que não tem um muro na frente de dificuldade. É encarar o muro de dificuldade. É enxergar, mas com o alicerce da palavra pregada e de chamar o Espírito. Com os comportamentos de quem está permitindo que Deus construa a mudança na situação. E por fim,
levou para o cemitério, fez ver os ossos, e no versículo 2 diz, me levou de um lado para o outro. Não é só ver, não é só se informar, é ficar no meio da dificuldade, é dimensionar o tamanho dela, é medir o tamanho da dificuldade, é encarar o problema, é encarar a luta. Agora, irmãos, eu sei que eu estou no 6º, 7º, 8º tópico, nem sei, não tenho marcado, de vários itens que nós usamos na prática da nossa vida para cooperar com Deus, para Deus construir aquilo que era impossível em algo possível. Provavelmente, alguns de nós, até eu talvez já esqueci do 2º, do 1º ou do 3º. Só que tem uma coisa, é o conjunto das coisas que coopera com Deus. Se eu falo para vocês, fiquem em pé, e você diz, eu gosto de ficar em pé. É bom ficar em pé mesmo. Isso eu faço, eu fico em pé. Aí se eu falo para você, olha para os ossos. Não, peraí, não gosto de ver osso. O osso não me atrai. Eu não quero. Pronto, cortou o processo. Há uma construção aqui. E uma construção tem começo, tem meio e tem fim. Todos os ingredientes são necessários. E eu quero orar com você. Existem lugares na terra que são conhecidos como cemitério, porque só tem mortos e cadáveres lá. Existem lugares na terra que são conhecidos como hospitais. O que tem no hospital? Doentes lá. A igreja do Senhor está constituída na terra para ser conhecida como um lugar de transformação. Transforma pessoas, transforma situações, transforma famílias. É um lugar de transformação. Só que o mundo também está querendo transformar pessoas. Existem ONGs, existem instituições, muito bem intencionadas, querendo transformar o mundo, mudar a sociedade. Estão trabalhando, estão fazendo muitos projetos e empreendimentos. Mas eles não têm um roteiro para quando chega o muro da impossibilidade. Eles não têm um caminho a seguir quando chega o muro do não temos o que fazer. Você tem. Levanta a sua mão direita e diga, eu tenho. Levanta a sua mão esquerda e diga, nós temos. Nós temos o caminho. Nós temos como fazer isso. Está ensinado para nós. Temos os exemplos na palavra. Agora cabe-nos posicionamento. Vamos orar? Convidá-los a ficar em pé. Vou pedir para formarmos alguns grupos, por favor, de oração. Vamos orar uns pelos outros, dentro do contexto dessa mensagem. Bendito Deus, soberano Pai, glorificado seja sempre o teu nome. Exaltado seja o Senhor que nos reúne aqui nesta manhã. Bendito seja o Senhor que nos abençoa com a tua presença, que nos enriquece com a tua graça, que nos sustenta com teu poder. Louvamos e adoramos o teu nome. Nos entregamos a ti, Senhor, diante desta palavra. Nos prostramos diante da tua presença em reconhecimento da tua soberania e da tua majestade. Nos prostramos diante de ti no conhecimento do teu grande amor que tem nos envolvido e tem nos sustentado. Abençoa a nossa vida, Pai. Abençoa a nossa vida e nos sustenta pelo poder do teu nome. Nos sustenta pelo poder da tua palavra. Nos ajuda, Senhor amado, a guardarmos em nosso coração os teus ensinamentos. Aquilo que o Espírito do Senhor tem revelado à nossa vida, tem nos entregado para podermos viver. Ó Deus, não existem impossíveis, todos podem ser salvos. Não existem problemas insolúveis, todos os problemas podem ser resolvidos, Senhor. Mas isso passa pelo processo do teu controle, passa pelo processo do Senhor estar no governo, estar na direção. Então não haverá mais nada impossível, nada difícil demais. Tudo pode acontecer quando o Senhor governa, quando o Senhor reina. E é isso que nós estamos lhe pedindo agora. Governe, Senhor, governe, dirija, reine em nossa vida. Faça prevalecer a tua vontade, Senhor. Faça prevalecer o teu nome e a tua palavra. Para a glória do Senhor, para a honra do Senhor, no poder do nome de Jesus Cristo. Venha, Senhor, nos abençoar. Venha, Senhor, nos dirigir.
Venha, Senhor, tomar posse, conta da nossa vida, para podermos estar entregues a Ti dentro da Tua vontade. Ó Deus, que aqueles impossíveis que estão surgindo, aquelas situações que existem que são totalmente fora do nosso controle, da nossa capacidade, aquilo, Senhor, que se apresenta diante de nós como um muro, uma muralha que impede os nossos passos de continuar caminhando. Ó Deus, estende a Tua mão para arrancar esses muros, enquanto nós procedemos mediante a luz da Tua palavra. Que o brilho da Tua palavra venha sobre nós, Senhor, se manifeste sobre nós e nos dirija, Senhor, para entendermos a Tua vontade, para vivermos dentro do Teu propósito e do Teu querer. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Dê uma palavra de incentivo ao seu irmão, para ele confiar em Deus, para ele acreditar em Deus. Aleluia, graças ao Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor pela sua palavra, porque o Senhor é digno de receber todo louvor, toda a honra e toda a glória. Graças a Deus, aleluia. André, alguém aí do Ministério de Louvor não foi pedido antes? Dá para cantar um solo junto aí? Só o violão e a voz? Você ou alguém? Dá? Vem cá. Enquanto ele canta, tem a ficha de bem-vindo no seu envelope vai e vem, para colocar motivos de oração. Quando você manusear, você vai ver a ficha de bem-vindo lá. Se você quer entregar sua vida a Jesus, marque lá. Nós vamos te procurar durante a semana para dar acompanhamento. Se você quer se reconciliar com Deus, se você quer ser membro da igreja aqui, marque lá, tem um espaço para isso. Você tem tempo agora para olhar, para manusear, para escrever. Marque seu motivo de oração no verso dessa folha. O pastor Luciano tem a incumbência de orar por todos os motivos que chegam. Então esteja, irmãos, agindo nesse momento dessa maneira. Até os irmãos da igreja, todo mundo pegue a ficha, vão preencher. Pode se assentar e vamos preencher a nossa ficha de bem-vindos. Quando um novo dia começa e ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus, valeu, querido, vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crer. Nem tudo que acontece dá pra entender. Olhando pela fé, a gente vai vencer. O que quero mais é me encher do teu poder. Jesus está comigo, a quem eu temerei. Novo dia, novo. A fé faz aparecer o impossível e o... De repente vai acontecer. Novo dia, novo tempo. A fé faz aparecer o impossível e o inato. De repente vai acontecer. Novo dia, novo. A fé. Apareceu o quê? O impossível, o inatingível. De repente vai acontecer, de repente